Vamos começar do começo. Acho que é melhor começar do começo, né, doutor? Tá. Tipos de conhecimento, né? Esse sempre cai. Certeza. Existem 5 tipos de conhecimento, mas aí na prova vocês colocam em 3 tipos. O intuitivo, o outro era empírico Raciocínio. e o outro era conhecimento científico. Esses seriam os mais importantes, então. Tá. O que vai cair, os outros não. Científico. Certo. Agora, assim, tem que entender o que é intuitivo, empírico e científico. O que significa isso? Tá, vamos lá. Intuitivo. O que era intuitivo? Algo lógico. Eu gravei assim, algo lógico. 2 mais 2 é 4. Sim. Quero o seu exemplo. Exato. Essa informação imediata. Sim. Acessar. Aqui nós acessamos a verdade de forma imediata. Professor, Acesso. liga a luz, por favor. Tá? Ligar a luz aí na frente. Obrigada. Acessar a informação de forma imediata. Tá? Imediata significa que não há mediação, ninguém é direto. Né? Aqui é ser humano e aqui é o objeto de estudo, uma árvore. Imediato. Aqui não há nada que possa mediar. Né? Eu acesso de forma imediata. Tá? A uma verdade, a realidade de uma forma imediata. O que seria o imediato? Quando eu não compreendo aqui, né? Então eu preciso utilizar o raciocínio, eu utilizo a razão. Tá? Então a razão é uma mediação, é imediato, vai mediar entre o sujeito e o objeto. Então racionamento, raciocínio, é quando nós não entendemos aquilo, a gente não consegue acessar isso. Então você precisa utilizar a razão. Então o intuitivo é de forma imediata. E é a questão lógica. 2 mais 2 é 4. Você não precisa demonstrar isso. Comprovar. No raciocínio, assim, você comprova, precisa de evidências, até você obter o conhecimento. É tipo, você sabe a resposta, mas você não sabe por que aquela resposta. Seria isso? No intuitivo? É. Não, você sabe tudo. Aí você compreende tudo. No intuitivo. Né? O intuitivo tem completo, mas não precisa justificar. Não precisa porque a justificação seria a explicação do porquê. Tá? O intuitivo então não tem porquê. Ou tem que Ele é ter. tipo Não, autoexplicativo. o intuitivo, o do porquê já é você explicando para alguém. Mas você não precisa do porquê, porque você já entendeu. Né? Ah, tá. Agora o porquê você explica para outro. Por que 2 mais 2 é 4? Aí você precisa explicar, mas a gente sabe que é 4. Aham. Então a gente não precisa evidenciar, raciocinar, né? Precisa pensar. Então por isso é intuitivo. Então, foi isso que eu digo. Tipo assim, você não precisa saber, porque somou os dois, você já sabe que é o 4. Claro, assim, Seria assim. sim, exatamente, de forma imediata. Tá? Seria lógico. A lógica é uma forma lógica. Exato. Depois o empírico significa o quê? Vem do grego a empíria, mas isso não diz nada. Que é usar sentidos. Usar os sentidos. Eu já expliquei para vocês a questão do racionalismo e empirismo. Qual a diferença entre racionalismo e empirismo? Porque aqui o empírico, daqui vai nascer o empirismo, que é a base da ciência também, moderna, empirismo. Mas empírico, empiria significa utilizar os sentidos. Tá? Então se eu ficar lá na minha cama pensando o que é o ser humano, o que é Deus, o que são os anjos, qual o sentido da vida, aí não tem
Isso não é empírico, isso é só mental, né? O empírico é preciso ver, tocar, experimentar, levar para o laboratório, medir, observar, quantificar. Isso é empírico, ou seja, usar os sentidos. Para tocar um instrumento, você só toca se você utilizar os sentidos. Você não pode tocar um instrumento sem usar os sentidos. Cirurgião é totalmente empírico. Ele utiliza todos os sentidos para fazer uma cirurgia. Empírico. Agora, a questão é se primeiro é o empírico, depois a razão, ou é a razão primeiro, depois o empírico. Vou explicar aí. Científico, qual é a palavra-chave? Método, exatamente, método. O que significa método? Pesquisa. Sim, pesquisa eu estou pesquisando aqui, estou procurando, estou vasculhando. É que nem aquela mulher que está desconfiada do namorado, né? O que ela vai começar a fazer? Vai começar a pesquisar. Ela vai investigar. E o método significa caminho. Pode ser um modo de agir também, doutor? Método significa caminho, ou seja, é um caminho. Se eu falo caminho, é processo, né? Se eu falo processo, tem a ver com protocolos, assim, na linguagem científica. Mas método significa caminho. Por exemplo, para chegar até Campo Grande, qual é o caminho mais curto? Eu pego o caminho aqui, vai para Guaraporanga, Cido Grande, etc. Então eu pego esse caminho. Se eu vou por outro lado, vai ser mais extenso. Então a palavra método significa caminho, pegar um caminho para chegar a algum lugar. E daí vem essa noção de realizar com procedimentos. Procedimentos tem a ver com protocolos. E aí? Protocolos. Como eu vou realizar uma pesquisa científica? Existe todo esse procedimento. E é isso aí, seriam palavras-chave, né? Aqui é usar sentidos, aqui seria método. Dá para entender? Sim. Agora, de onde vem essa questão do racionalismo e empirismo? Isso é importante também, porque pode esclarecer muitas coisas. A origem do conhecimento o que a gente viu foi tipos, né? Os tipos de conhecimento. Mas de onde vem a origem do conhecimento? De onde vem o conhecimento? Vem da razão ou vem da experiência? Aí quem fala que é da razão toma uma posição racionalista, né? E quem fala da experiência toma uma posição empirista. Como não existe a palavra experiencialista, então é empirista. Então aqui é racionalista e empirista. Racionalismo e empirismo. De onde vem o conhecimento? É da razão humana ou vem da experiência? Eu preciso primeiro observar para conhecer, ou eu já estou configurado para conhecer? Não. O que vocês acham? Eu acho que você tem que fazer experiência para. Então não somos seres racionais. Se a gente fala assim, o ser humano é um ser racional, está certo ou está errado para vocês? Se é racional, então a razão está primeiro e depois a experiência. Eu acho que é razão. Ou é o contrário. Mas para estarmos certos, tem que ter uma experiência para ver se o raciocínio está certo? Agora, poderia ser. Mas aí, essa foi a grande discussão no começo do século XVIII, no final do século XVIII, de qual veio primeiro, foi a razão ou a experiência? E aí tem toda uma explicação geopolítica. Aqui nós temos os franceses, alemães, e aqui você tem os ingleses. A razão vem E a guerra entre França e Inglaterra sempre foi por essa questão. Mas Né? você tem razão. Se você Mas vai falar vamos, do telhado, vou explicar aqui. você vai- Origem do conhecimento. De onde vem o conhecimento? Vem da razão ou vem do empirismo? Agora vamos começar aqui pelo empirismo, porque o racionalismo é mais complexo. O empirismo, ele fala assim que
Isso aqui seria tipo a mente, o entendimento humano do nosso cérebro, como nós possamos entender. Isso aqui é vazio, não tem nada. Isso é uma tábula rasa, ou quadro vazio, não tem nada. A gente precisa escrever aí. Mas como vamos escrever? A partir da experiência. A experiência. Experimentar. Quando eu utilizo a experiência, eu estou experimentando. Seria mais ou menos assim. Eu vou olhar algo da realidade, vou olhar essa árvore. Mas o que eu vejo da árvore? Eu não posso dizer que eu conheço a árvore. Eu observei e o que eu vou obter da árvore aqui, nessa experiência, é como uma impressão. Tá? É como você tirar uma foto. Você tira uma foto de algo que fica lá, impresso na tela ou na memória. Então o que eu tenho aqui é uma impressão. Então a primeira coisa que eu experimento, ou seja, eu experimento a realidade e o que eu obtenho é uma impressão da realidade. Então aqui, na verdade, são várias impressões. Impressão, impressão, impressão. A gente enche a nossa mente de impressões. Quando eu associo essas impressões, eu vou unir as diversas impressões. Isso é o que se chama de ideias. Então, o que são ideias? Quando você associa as diversas impressões. Você entende? Ou não? Mais ou menos. O que eu obtenho? Impressão. Não é conhecimento, é impressão só. Mas aí eu vou associando todas as impressões e aí eu vou obter uma ideia. A primeira impressão, quando a gente conhece uma pessoa, fica na primeira impressão. Mas aí o que acontece é que muitas vezes nós formamos uma ideia a partir da primeira impressão. Mas na verdade deveria ser quando a gente vai conhecendo melhor, aí sim a gente vai formando a ideia da pessoa. Tá? E o conjunto de ideias é o que nós chamamos aqui conhecimento no empírico. Então a origem do conhecimento vem da experiência, por causa da impressão. Unir as impressões se formam ideias. Tá? O racionalismo também tem ideias, mas qual que é a diferença com o empirismo? No racionalismo é como, vamos pensar assim, se você tem uma biblioteca, né, você tem vários livros. Aí você pega cada livro e coloca em cada estante. Você pega um livro de matemática, você coloca aqui no lugar de matemáticas. O racionalismo diz o seguinte, que nós já nascemos com a razão, ou com as ideias. Tá? As ideias já estão aqui. Então, quando eu observo a realidade, o que acontece aí é como se fosse um reconhecimento. Então, essa ideia, essa impressão que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui no lugar onde já está. Na minha razão, na minha mente, no meu cérebro ou no meu entendimento. Aqui já está. Então, é como se fosse reconhecer só. Aqui não, aqui é vazio, eu vou escrever aqui, a partir das impressões. Essa é a diferença entre racionalismo e empirismo. Sim. Colocando um exemplo prático, o empirismo seria a vivência por experiência daquela ação e o racionalismo seria organizar o que eu já tenho. O que você já tem, você já nasce com isso. Tá. Por isso, um dos postulados do racionalismo é ideias inatas. Ideias inatas. O que significa? Inatas. E nós já nascemos com isso. A ideia já está aqui. Nós já nascemos com essa ideia. E aí, quando nós experimentamos a realidade, a gente vai reconhecer e colocar lá no entendimento. Então,
utilizar o raciocínio seria isso. Quando você não entende, você está estudando aqui algo, né? Você não está entendendo porque você não está encontrando aquilo. Mas quando você chega a entender aquilo que você está estudando, significa que você encontrou o lugar onde colocar aquilo. Tá? Não estou entendendo aqui só antropologia. Estou estudando, mas aí estava aqui. Aí entendi. Então, quando eu coloco aqui, é o que nós poderíamos chamar de intuição também, o ato intuitivo. Essa é a diferença entre racionalismo e empirismo. Mas existe uma posição entre os dois que se chama idealismo transcendental, que é uma mistura dos dois. É o racionalismo e o empirismo. E o idealismo na Alemanha foi a base de muitas de uma ideologia como a nazista, por exemplo. O idealismo de Hegel foi a base do idealismo nazista alemão. Mas aí já isso aqui, por exemplo, é só ideias, né? Muito filosófico. Perguntas? De onde vem o conhecimento? Da razão ou da experiência? O que vocês acham? Ou é os dois? Então a gente pensa como os alemães. Somos idealistas, racionalistas. Bem, outra coisa. Qual era a outra pergunta? Sociologia, né? Método sociológico. Positivismo, não sei se ficou claro. Positivismo aparece. Positivismo. O que é o positivismo? É considerar que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento que você adquire pelo método científico. Ou seja, que é empirista, que você tem que levar para o laboratório, tem que ser factual. Tudo aquilo que você não pode ver, tocar, observar, então não é válido. O único conhecimento é o conhecimento científico. Ciência. Ciência no sentido qualitativo, quantitativo. Tá? Outra? Estratificação? Sim, também. O que eu não expliquei foi de método sociológico, né? Professor, sim. tem como o senhor só revisar lá só fazer um comentário na mobilidade vertical? Vertical, vamos chegar lá. Vertical e horizontal. Então, métodos sociológicos, está lá, né? Sociológicos. Quais são os métodos sociológicos? Está na apostila. Método quantitativo e método qualitativo. Mas aí o que é importante entender aqui? O que significa qualitativo e quantitativo? Essa é a primeira coisa. Isso é básico. Se a gente não compreende isso, vai ser complicado. O que significa quanti e quali? O que é o foco quantitativo e qualitativo? Bom, Quantitativo é quantidade. O quantitativo seria o inverso, seria mais a qualidade. é o contrário. É o contrário. Vou explicar aqui. Vamos pensar assim. Você tem o sujeito que estuda, o sujeito, né? O pesquisador é o sujeito. Sujeito e objeto. Esse aqui é quem estuda, esse aqui é o objeto que você tenta entender, estudando, etc. Então aqui aparecem assim o que nós chamamos focos. Aí vocês vão encontrar no livro foco qualitativo, foco quantitativo.
ou método, que é a mesma coisa, foco, método qualitativo ou método quantitativo. O método ou foco quantitativo, ele foca no... É o contrário aqui, qualitativo. O sujeito é qualidade. Só vou apagar aqui, é o contrário. Objeto é quanti. Assim, quanti. E sujeito é quali. Quando focamos no sujeito, ele é qualitativo. Por quê? Porque ele vai ser subjetivo. O que significa conhecimento subjetivo? Isso é importante entender. Subjetivo significa que eu, como pesquisador, preciso de muitas informações para estudar esse objeto. Preciso de muitas informações. Quanto mais informações, é melhor. O que são informações aqui? Eu faço levantamento bibliográfico, eu busco pesquisa científica, manuais, livros, papers científicos, eu faço entrevista, eu busco informações. Então aqui o que eu preciso é muitas informações. Não é quantidade, quantidade de info. Então, vontade do TCC, por exemplo. sim, exatamente. Você precisa de muitas informações. Quando é um estudo qualitativo. Por que se chama qualitativo? Porque aqui, qual é o objetivo? É interpretar. O objetivo aqui é interpretar o fenômeno. Por exemplo, eu quero estudar violência social, sociologia. Mas a violência social, quando eu explico por que a violência dos jovens, na verdade isso aí acaba sendo uma interpretação minha, né? Pelas informações que eu obtive aqui, pelo que eu procurei, expliquei, não é uma lei. Então a minha explicação aqui não vai se ajustar a outras sociedades. Eu vou explicar a violência juvenil, por exemplo, dessa cidade ou desse país. Mas não é válido para outro país, né? Porque é outro contexto, outras variáveis, etc. Então, quando a gente fala foco ou método qualitativo, a gente foca no sujeito, significa que é subjetivo, e subjetivo significa que o pesquisador deve ter muitas informações. Agora, o que implica isso? Uma responsabilidade do pesquisador, né? Ele tem muita responsabilidade, porque realmente ele deve buscar essas informações. Não é fácil. Na área das ciências sociais é complicado. Tá? Quando é foco quantitativo, focamos no objeto, portanto ele é objetivo. O que significa objetivo? Eu não busco muitas informações de algo. Porque o quantitativo ele precisa da delimitação. Delimitar significa eu vou pesquisar só um aspecto daquilo que eu quero estudar. Então aqui, por exemplo, é a qualidade de info. Qualidade em que sentido? Que essas informações devem ser verdadeiras, devem ser observadas, devem ser evidenciadas. Você entende? Evidenciadas significa que aquilo que eu vejo, outra pessoa também pode ver, da mesma forma. Isso é evidência. Então aí não há subjetividade, não há interpretação. Então esse é o que nós chamamos de paradigma positivista. Paradigma positivista, e o interpretativo se chama também hermenêutico. Hermenêutico vem de hermenêutica, que é interpretar. Como interpretamos as coisas, né? Um texto, uma novela. Os dois têm a
fase interpretativa, então? Tanto no... Aqui não necessariamente, porque a interpretação ela vai surgir por essas quantidades de informações, né? E como aqui o que eu preciso é, como eu estou quantificando, então não há interpretação aí é fato. Você entende? Por exemplo, se eu digo aqui, quantas cadeiras existem na sala X? Existem 50 cadeiras. Um fato pode ser evidenciado, mas aqui se eu digo, essas cadeiras são pequenas, ou essas cadeiras são enormes, né? Aí já é interpretativo, é subjetivo. Então essa é a diferença entre o método qualitativo e quantitativo. Agora, na medicina, qual a gente utiliza? É o qualitativo ou é o quantitativo? Qualitativo? Ou é Quantitativo? Então, qual é o objeto de estudo então, da medicina? Qual é o objeto de estudo? É o ser humano? Paciente. Mas o paciente não é o objeto. O Mas paciente é sujeito. O paciente é sujeito. Mas É complicado, porque na medicina, por isso que a gente fala, a medicina não é uma ciência. A medicina é uma prática onde a relação, ela não é uma relação técnica. Porque aqui, entre os, por exemplo, a engenharia, o engenheiro e seu objeto de estudo é uma relação técnica. Mas na medicina não existe isso, não é uma relação sujeito-objeto, é sujeito-sujeito. doutor, mas na medicina o senhor não pode interpretar. O senhor já tem que ir direto ao fato. O que o paciente tem, Claro. como você vai interpretar? Sim, mas aqui a gente fala assim, quando é sujeito-sujeito. O paciente é sujeito. Por que ele é sujeito? Porque tem direitos, tem valores. Então, por exemplo, se ele chega e fala assim, eu recuso esse tratamento por uma questão de consciência ou por uma questão religiosa, então você não pode obrigar, você não pode obrigar a se submeter a esse tratamento. Você tem que respeitar essa vontade do paciente, né? De recusar. Então, por isso que a relação aqui é sujeito-sujeito, ela é uma relação ética, não é uma relação técnica. Mas quando vocês praticam em animais, né? Mortos, por exemplo, aí sim a relação é sujeito-objeto. Mas o ser humano, pelo menos vivo, ele é sujeito. Se for morto, Se for morto, aí sim é considerado um objeto. Mas o morto também ele tem seus direitos. existem direitos. O morto. Sim? Queria falar. Essa questão do cadáver seria o objeto. Objeto. Mas aí, como foi uma pessoa que existiu, que teve direitos, então existem coisas que não acabam com a morte da pessoa. A honorabilidade. Ou seja, você não pode, por exemplo, postar nas redes sociais a imagem desse cadáver, porque aí vai ser, inclusive, uma falta de respeito para essa pessoa que faleceu e para os familiares. E teve alunos que fez isso, não é dessa faculdade, mas de outra faculdade. Que colocou no Instagram. Mas na medicina é os dois. Tanto é o subjetivo como o objetivo. É os dois. Quali e quanti. Se um paciente chega, por exemplo, principalmente aqui do Paraguai, fala que toma ervas para certas doenças. É da cultura. E você não vai poder tirar isso da pessoa, por exemplo. Mesmo que o seu conhecimento diga que possa estar errado, mas aí o que você faz é orientar o paciente, por exemplo. E é bem complicado essa relação médico-paciente. Porque a gente é muito paternalista hoje em dia. A gente não leva em conta o paciente. E aí o método, o que ele diz aí? O método quantitativo.
Porque aí ele vai descrevendo na apostila um método qualitativo e quantitativo. Por exemplo, se na sociologia, para mim, o mais importante é o procedimento, esse procedimento seria foco qualitativo ou quantitativo? Se é procedimento. Será? Tá na mochila, tá assim. Precisão nos procedimentos. Uma precisão no procedimento. Então, se eu vou fazer uma entrevista, eu escolho as perguntas específicas. Então, não vou sair daqui. Isso aí é, claro, isso aí é quanti. Procedimento é quanti. Então, eu vou cuidar que perguntas eu vou fazer, que métodos eu vou utilizar. Porque o que importa não é a qualidade, a quantidade da informação. Eu vou por uma informação específica. Eu quero entender, por exemplo, sobre um problema de saúde específico em uma comunidade. É só isso que eu vou procurar. Isso é quantitativo, porque é só uma informação. Agora, se eu, por exemplo, coloco assim, observação participante. O que é observação participante? É quali ou quanti? Eu moro com eles, nessa aldeia eu vou participar da religião, eu como o que eles comem, eu vou caçar com os homens. Isso aí é qualitativo. Quali, né? Porque o que eu quero é entender, interpretar. Aqui não, aqui eu vou procurar só uma informação. Etnografia. O que seria etnografia? É quali ou quanti? Etnografia pode ser também entrevista profunda, a profundidade. Uma entrevista à profundidade. Vocês conhecem, já viram aquela entrevista, como é que chama? Da Gabi, Marília Gabriela. De frente com a Gabi. Ela tem assim as perguntas, né? Mas ela não seguia só pelas perguntas, de repente vai surgindo coisas, né? Ela tenta aprofundar. Isso aí é qualitativo. Então, essa entrevista que ela faz também a gente pode fazer com líderes,